Vamos abrir a palavra de Deus? Abram comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu vou ler o versículo 31. Nós lemos o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Eu pensei para a noite de passagem de ano, de ontem para hoje, naquela mensagem, pensando na ocasião, e agora para esta hora, quando estamos no primeiro dia já, quase terminando, o primeiro dia do ano, é um período de reflexão. Eu gostaria de tratar com os irmãos este assunto. Atos relata o que aconteceu no início da igreja. É chamada de igreja primitiva, igreja iniciante, principiante. Então nós temos aqui em Atos como foi que tudo aconteceu naquela época. Irmãos, só a título de lembrete, quando nós temos a palavra igreja, refere-se ao povo de Deus. O povo de Deus compõe a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não estamos falando de denominação, estamos falando de convertidos, de regenerados, de mulheres, de homens, de jovens, adolescentes, de crianças que passaram pela experiência de nova vida em Cristo Jesus. Então, a igreja é esta. E também quero lembrar aos irmãos, e agora nós vamos ler vários versículos, quero lembrar aos irmãos que a realidade mais forte, mais profunda da igreja, insisto que não estou pensando em paredes, em casa, mas em gente, a realidade da atuação do Espírito Santo. Então gravem isto, porque é importante para a meditação desta noite. Igreja são os filhos de Deus. Isso é igreja. Aqui nós temos uma pequena parte. Agora, em tantos outros lugares, as outras partes estão também fazendo o que nós estamos fazendo aqui. Igreja do Senhor Jesus Cristo. E ela depende do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo prometeu que o Espírito Santo viria e, como de fato veio. O Espírito Santo é que está presente, protegendo, conduzindo este povo de Deus. Agora, vejam comigo em vários pontos de Atos dos Apóstolos. Voltem aí, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Eu vou lendo e os irmãos vão acompanhando aí em silêncio. Atos 1, eu vou ler 4 e 5. E comendo com eles, falando de Jesus, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Estão vendo aí? Jesus disse que eles seriam batizados
com o Espírito Santo. Agora, os versículos 7 aí do mesmo capítulo, 7 e 8, Atos 1, 7 e 8. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus falando para os discípulos eram parte da igreja inicial. Não esqueçam que nós estamos pensando em igreja do Senhor. Agora no capítulo 2, aí de Atos, eu vou ler o versículo 38. 2:38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Novamente, insistindo quanto ao Espírito Santo. No capítulo 4, o versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Aí ele continua. Pedro, cheio do Espírito Santo. Capítulo 6, eu vou ler apenas o versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, escolher homens cheios do Espírito Santo. Ainda no capítulo 7, vejam aí o versículo 51, 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Resistência ao Espírito Santo. Versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Estevão, cheio do Espírito Santo. Observem bem, nós lemos em Atos 9:31, a igreja na verdade tinha paz, e aí ele continua, nós repetimos aqui, é o versículo básico para a nossa meditação. Eu disse que naquele início, os relatos que nós temos em Atos dos Apóstolos mostram como o Espírito Santo agiu, como ele atuou. Então, lendo Atos, a gente vai se impressionando com a manifestação do Espírito Santo na igreja primitiva, igreja que estava no seu começo. Não era uma igreja como hoje, em vários países, não. Ela começou ali em Jerusalém e seus arredores. A igreja do Senhor. Mas, prezados irmãos, e aqui eu dou o tema da nossa meditação. O que havia na igreja primitiva que a destacava? Nós temos aqui no versículo 31. É isso que eu vou dar ênfase. O que havia naquela igreja que a destacava? Ela se sobressaía. O que fazia aquela igreja se sobressair tanto? Eu quero que os irmãos aproveitem comigo estas verdades tão divulgadas, tão antigas. Em primeiro lugar, havia paz. Não é isso? A igreja, na verdade, tinha paz. Ela tinha paz. Havia paz. A Bíblia diz assim,
para o perverso não há paz. Mas Paulo, escrevendo sobre fruto do Espírito Santo, que nós lemos vários versículos, ele diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Aí ele continua. É fruto do Espírito, a paz. Paulo, escrevendo, ele fala da paz em todas as circunstâncias. Eu estou insistindo com isto para que nós valorizemos esta realidade. A igreja tinha paz. Tinha paz. A situação estava conturbada? Estava. O governo romano oprimia o povo. Os cristãos sofreram muito, muito, mas tinham paz. Não é interessante isso? Normalmente, quando a pessoa me pergunta assim, pastor, está tudo bem? Eu falo, não. Mas comigo está. Olha, as coisas ao redor estão tudo bem? Não estão. Eu duvido que alguém fale assim, não, lá está tudo bem, lá em casa, no trabalho, não tem, não há, não está. Mas eu posso dizer por mim, eu estou bem. Nem tudo vai bem, mas eu estou bem. O tumulto, o barulho, as dificuldades estão presentes, mas há paz. Há paz no coração. Isaías, você já repetiu isso para mim várias vezes nesses últimos dias. A paz que você tem sentido. A paz. A paz. Meus irmãos, não há como explicar isto. A pessoa ter esta gloriosa paz. Paulo chegou a dizer, e Paulo, os irmãos sabem como aquele homem sofreu. Ele disse assim, de nada me argui a consciência. Ou seja, estou em paz comigo mesmo. Não estou intranquilo. Eu vou para a cama, coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo. Porque tenho paz. Irmãos, a igreja primitiva tinha paz. Havia paz. Havia paz. As turbulências estavam por toda parte, mas aqueles irmãos gozavam da paz que o Senhor Jesus Cristo veio trazer e que o Espírito Santo estava sempre produzindo na vida deles. O próprio Pedro, escrevendo a sua epístola, quando ele falou a respeito da volta de Jesus Cristo, escrevendo sobre este assunto, ele disse assim, sobre a vinda de Jesus, para ser desachados em paz. Como é que Jesus vai nos encontrar? Se ele voltar hoje, ele vai nos encontrar em paz ou em turbulência, agitados, com medo de 2017? Em paz, em paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, não depende do dinheiro, não depende da vida conjugal, não depende da vida familiar, não depende da saúde. É esta paz. A igreja, na verdade, tinha paz, tinha paz. Irmãos, eu estou falando sobre o que havia na igreja primitiva que a destacava. Hoje a igreja cresceu muito, povo de Deus. Hoje tem gente aí em todos os países, de todas as camadas sociais. Era mais fácil para o Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, era mais fácil para ele dizer sobre a igreja, porque o número de gente não era tão grande. Mas eu pergunto, será que a igreja hoje tem paz? Ah, pastor, não sei como é que está aquela outra, mas e aqui? Tem paz? Para nós vivermos este novo ano?
A segunda coisa, meus irmãos, diz o texto sagrado, edificando-se. A igreja tinha paz por toda a Judeia, Galileia, Samaria, edificando-se. Então, havia paz e havia edificação na igreja. Edificação. Eu, quando penso nesta palavra, já estudamos este assunto aqui usando outros textos, edificar é construir, edificar é fazer crescer, edificar é desenvolver-se. Então está dizendo que a igreja, nela havia edificação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, observem bem o que ele disse: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Isto é edificação. Edificação. Todo mundo pode dizer isto. Todos da igreja do Senhor Jesus Cristo podem dizer: aquilo que eu fazia era, eu não estou falando de idade biológica, física, eu estou falando de vida cristã. A pessoa dizer assim, aquilo que eu fiz, aquela maneira que eu usava para falar, aquele comportamento meu com o irmão, aquilo era coisa infantil. Agora já não faz parte da minha conduta, do meu procedimento. Eu já desisti destas coisas de menino. Estão percebendo como é importante isto? Isto é crescimento, é desenvolvimento. Tem gente que precisa se voltar para esta verdade e tomar uma posição. Tomar uma posição. Me lembro de uma ovelha que eu tive. Acompanhei a mocidade, uma moça inteligente. Acompanhei a sua vida durante muitos anos, fiz o seu casamento. Mas uma coisa que me chamava a atenção, porque eu sabia pelo marido dela e por ela própria. Casada já há bastante tempo, mas toda noite para dormir tinha que tomar mamadeira. Ela não dormia sem tomar mamadeira. O comportamento dela. Não é a história que eu li, não, eu vivi. Era minha ovelha. Não sei se ainda toma até hoje, mas durante anos ela tinha que preparar a mamadeira, senão ela não conseguia dormir. Meus prezados, tem crente que não deixa a sua mamadeira. Tem crente que continua neste procedimento infantil. Não muda a sua conduta. Não muda. É aquela pessoa rancorosa, é aquela pessoa cheia de mágoas, é aquele crente ou aquela crente que não experimentou edificação, desenvolvimento. A igreja primitiva, nela havia edificação. Eu tenho a impressão que sempre que uns encontravam, os outros comentavam a respeito da Bíblia, das leituras, do culto doméstico, dos assuntos, e diziam: Deus está me fazendo crescer na vida cristã. Então é por isso que o Lucas registrou isto. A igreja se edificava. As conversas uns com os outros eram conversas que promoviam crescimento espiritual. Será que a igreja de hoje também pode dizer isso? Os nossos encontros,
nossos momentos de sociabilidade, nossos momentos em família, será que as conversas estão promovendo edificação? A igreja edificava-se. Mas, em terceiro lugar, naquela igreja primitiva, havia temor. Havia temor. Eu estou tirando essas palavras aqui do versículo 31. Havia temor, caminhando no temor do Senhor. Olhem só. Irmãos, procuremos olhar isto que está registrado, não para reavivar conhecimento histórico, mas para que nós nos espelhemos nestas verdades registradas. Voltando aqui, será que eu posso dizer que eu estou em paz? Eu sou um filho de Deus, participante da igreja, que não é mais a primitiva, os tempos são outros, os anos e os séculos, e os milênios já se passaram, mas será que eu posso dizer, eu tenho paz, eu tenho paz? Será que cada irmão, cada irmã pode dizer isto? Depois, eu estou me edificando, eu não pertenço àquele grupo pequeno, agora eu pertenço a um grupo grande, hoje são milhares e milhares de membros desta igreja que nasceu lá. Mas será que eu posso dizer, eu estou me edificando dia a dia? Eu tive melhoras na vida cristã em 2016, agora eu quero melhorar mais ainda em 2017. Eu vou cuidar para que os meus assuntos, os meus encontros, promovam edificação para a minha vida. E aí depois nós temos o temor. Havia temor. Meus irmãos, esse temor aí é o respeito a Deus, é o receio de ofender a Deus, é a reverência diante de Deus. A igreja estava começando, aqui, de Atos dos Apóstolos. Um casal chamado Ananias e Safira, os irmãos se lembram da história deles. Esses dois venderam lá a sua propriedade, não precisava ter dado nem um centavo para o trabalho da igreja, para o trabalho missionário. Ninguém é obrigado a dar nada. Mas, por outro lado, nenhum filho de Deus, membro da igreja, deve usar de mentira. Não é assim? E eles mentiram. A esposa mentiu, depois primeiro o esposo, depois a esposa, e eles foram mortos. O Espírito Santo cortou a vida dos dois. Agora, observem bem, a palavra de Deus diz, sobreveio grande temor a toda a igreja. Agora balançou a igreja, foi um impacto. Olha, sabe, o Ananias, ele morreu por quê? É porque foi mentiroso ao Espírito Santo, é assim que diz a Bíblia. A sua esposa, Safira, também morreu, porque ela mentiu ao Espírito Santo. Aquilo levou o povo a temer a Deus. Olha só como é que Deus usa certos acontecimentos para o bem de uma comunidade, de um grupo. A Bíblia diz que eles passaram a temer a Deus. Vamos tomar mais cuidado. Esse Deus não aceita o pecado. Esse Deus não concorda com coisa errada. Esse Deus é rigoroso. Ele fica irado com tudo aquilo que é do maligno, principalmente no seio do seu povo, da sua igreja. Temor de Deus, temor. Meus prezados irmãos, naquela igreja havia temor, havia temor. A palavra de Deus lá em Provérbios diz assim, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Aborrecer o mal. Aborrecer o pecado. Esse pecado não vai entrar na minha vida. Não. Eu vou causar aborrecimento ao diabo.
Eu vou causar aborrecimento aos demônios. Mas é isso que eu prefiro, para causar alegrias ao Senhor Deus. Isso é temor de Deus. Será que a igreja continua com temor de Deus? Naquela época havia. Está dizendo aqui que caminhando no temor do Senhor. Tudo que eles iam fazer, a preocupação era: será que vai agradar a Deus? Será que isto não vai ferir a santidade de Deus? Será que eu não vou entristecer o Espírito Santo? Havia temor. Mas eu repito, a igreja foi crescendo, de 12 passou para 50, de 50 para 5 mil, de 5 mil para 1 milhão, e foi crescendo. Esta igreja hoje existe no planeta Terra. Será que este crescimento não ofuscou esta preocupação com o temor de Deus? Não é algo para se pensar? Vai crescendo tanto, ninguém fica sabendo, eu peco, mas consigo esconder, eu não estou sendo observado. Então, com o crescimento, foi acontecendo este desvio, esta falta de temor de Deus. Eu preciso olhar para mim, o meu irmão, a minha irmã, cada um precisa olhar para si e perguntar: lá havia temor. Hoje eu não sei se posso dizer que há também na mesma proporção, mas em mim há temor? Há temor para eu prosseguir o ano de 2017? Será que há este temor de Deus? Meus irmãos, lendo na palavra de Deus, principalmente lá em Isaías, no capítulo 11, nós vemos que o Espírito Santo é quem nos faz temer a Deus. Eu falei muito sobre o Espírito Santo, nós lemos no início. O Espírito Santo é a grande necessidade que a igreja tem da direção, da unção, do poder do Espírito Santo, para que temamos o Senhor nosso Deus. E eu termino. Diz o texto aí: crescia em número. Naquela igreja nascente havia crescimento numérico. Havia crescimento. Pedro faz uma mensagem, uma pregação, 5 mil aceitou Jesus. Já imaginaram? 5 mil. A igreja foi crescendo, numericamente. Eu sei que muitos se infiltraram na igreja sem uma genuína conversão, mas houve sinceras conversões. Ela crescia em número. Voltem um pouquinho aí, Atos capítulo 2. É importante relermos isto aqui. Atos 2, observem bem, 46 e 47, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Observaram que eles tinham um comportamento tão precioso que não precisavam fazer campanhas evangelísticas. Não, o comportamento deles era uma verdadeira pregação. A vida deles atraía os outros, crescia em número. O Senhor Deus ia providenciando. Hoje gasta-se fortunas na televisão com programas, não estou dizendo, não sou contra não. Gosto muito inclusive do programa da nossa igreja, do reverendo Hernandes. Gasta-se fortunas com literaturas,
gasta-se fortunas com campanhas evangelísticas, gasta-se fortunas em trazer pregadores de longe, principalmente estrelas. Mas e o testemunho? O testemunho, a vida, ela é que atrai. A melhor pregação é o nosso comportamento. Isto vai atraindo, fazendo outras pessoas chegarem. As fileiras vão se engrossando. O número vai crescendo. Meus irmãos, naquela igreja havia crescimento numérico. Nós falamos sobre paz, falamos sobre edificação, falamos sobre temor de Deus, e agora na conclusão ela crescia numericamente. Quem é que não gosta de ver uma igreja aumentando o número de membros? Quem não gosta? Uma sociedade, a SAF, crescendo numericamente, a UPH, a UMP, a UPA, a UCP, conjunto coral. Quem não gosta? Mas existe um preço a ser pago para que isto aconteça. Eu preciso perguntar a mim se eu tenho sido uma pessoa atraente para o Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão, ao ver a minha conduta, ao ouvir a minha palavra, ao observar o meu testemunho, eu estou atraindo pessoas para o Senhor Jesus Cristo? Ou estou repelindo? Quem sabe eu sou um repelente? As pessoas chegam perto de mim, elas querem cada vez maior distância. É sério o assunto. Ah, pastor, nós temos que dar importância maior ao crescimento de qualidade, qualitativo. Sim, é desse crescimento que depende o numérico. É desse crescimento. Senão passa a ser ilusão. Ilusão. Meus prezados irmãos, tudo é obra do Espírito Santo. A igreja foi comprada pelo Senhor Jesus Cristo. Os redimidos, os salvos, os eleitos, fomos comprados pelo Senhor Jesus. O Espírito Santo é quem dá a manutenção. Ele é quem vai mantendo. E nós precisamos buscar ser como a igreja primitiva, onde havia paz, onde havia edificação, onde havia temor de Deus, onde havia crescimento numérico. Que o Senhor possa nos conduzir a esta qualidade de igreja. Eu sou parte da igreja de Jesus Cristo. Não preciso ficar citando o nome da minha denominação. Não vou esconder, não vou omitir, mas não é isto o mais importante. Eu preciso saber que eu sou membro da igreja verdadeira. Da igreja verdadeira. Aquele povo que vai morar no céu. Deus nos abençoe. Amém.